Ora viva, mais uma vez, nesta edição especial do Odivelas TV, sobre a criação do município de Odivelas e do movimento Odivelas Aconselho, que lhe esteve na base. Hoje temos aqui connosco uma pessoa que é, pelo menos eu considero, um dos principais, se não o principal mentor de todo o processo que levou à condução da criação do município de Odivelas, Vítor Peixoto, à época Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas e que, enfim, esteve nos bastidores quando era necessário, esteve também na frente de combate quando também foi necessário para a criação do município de Odivelas. Vítor Peixoto, é uma honra para nós tê-lo aqui, uma alegria pessoal também, poder conversar consigo sobre esta matéria e ocorre-me esta frase. No 25 de Abril, o quartel de engenharia na Pontinha era o posto de comando. Aqui, posto de comando do MFA, assim iniciavam as palavras dos primeiros revoltosos. O posto de comando da criação do município de Odivelas. Era a Junta de Freguesia de Odivelas. Foi a Junta de Freguesia de Odivelas, exatamente. Mas é bom também recordar um pouco que o processo da criação do município não começou quando eu era Presidente de Junta de Odivelas. Muita gente, se calhar, desconhece que as primeiras movimentações para a criação do Conselho ocorreram em 1986, 1987. Também, na altura, já um pouco, comandados por pessoas ligadas ao Partido Socialista. E é tanto assim que foi, através da secção de Odivelas do Partido Socialista, através de uma visita do deputado Jaime Gama, na altura, que foi apresentado o primeiro projeto de lei na Assembleia da República. Sabemos que aqueles projetos de lei que eram apresentados na altura para a criação dos municípios eram projetos de lei que estavam condenados ao fracasso. E, portanto, este estado de alma, digamos que durou vários anos, interrompido, portanto, pela elevação de Odivelas à cidade em 13 de julho de 1990, porque isto foi em conjunto. Havia, por um lado, um projeto de lei sobre a criação do município de Odivelas e havia outro para a elevação de Odivelas à cidade. Eles foram os dois apresentados praticamente na mesma altura. Depois passou de uma legislatura para a outra e foi, de facto, em 1990 que acabou por ser aprovado a elevação de Odivelas à cidade. Depois, em 1993, com a vitória do Partido Socialista na Junta de Freguesia de Odivelas e com as dificuldades que nós tínhamos na altura relativamente ao nosso entendimento com Loures, porque era muito difícil, éramos a única freguesia do Conselho que era liderada pelo Partido Socialista, todas as outras eram em 1993, finais de 93, portanto, as eleições foram em dezembro de 93 e a tomada de posse aconteceu em janeiro de 94. E logo no início começámos a sentir essas dificuldades. Aliás, não que nós não soubéssemos que elas existiam porque eu acabei por estar em dois mandatos anteriores, um liderado pela CDU de 1986 a 1989, e foi aqui que comecei a envolver e a apanhar estes processos, e entre 1990 e 93 liderado pelo PSD. Mas foi, de facto, a partir de 94 que tudo se desenvolveu e tudo aconteceu. Teve que ver, claro, com o nosso envolvimento com Loures, teve que ver com a gestão de Loures e, inclusivamente, com o financiamento e investimento de Loures no território de Odivelas, designadamente na freguesia de Odivelas. Foram momentos muito difíceis e houve uma pessoa que, esse sim, não fui eu o mentor da criação de um movimento que conduziu depois à criação do Conselho. Estava na junta comigo, o Jorge Mendes, portanto, ele teve esta ideia, falou com o Carlos Lérias, falou com o Edgar Valles, que era Presidente da Assembleia de Freguesia, e depois vieram ter comigo a perguntar-me qual era a minha opinião, se eu estaria de acordo ou não com a criação deste movimento. Eu disse que sim. Entretanto, fez-se o convite a várias pessoas para participarem neste movimento alargado, aliás, entre os quais estava também o Oliveira Dias, que foi um verdadeiro entusiasta da criação do Conselho, teve também sob a sua responsabilidade
se bem se lembra, a elaboração de dois projetos. O primeiro acabou por não estar bem, foi feito um segundo, até com a colaboração de uma pessoa também que foi a sua ex-mulher, a Helena Morgado, e que depois foi apresentar esse projeto, e lembro-me perfeitamente que o Dr. Almeida Santos, que era o Presidente da Assembleia da República, fez um grande elogio a este projeto. Aliás, eu tive a oportunidade de dar esta informação porque, quer queiramos, quer não, os contactos estabelecidos a nível dos dirigentes do PS e dos responsáveis titulares de cargos públicos do PS eram comigo. Quer dizer, não havia um entendimento, não havia uma relação direta entre eles e qualquer pessoa ou qualquer estrutura. Entretanto, esse elogio foi dado e eu tive a oportunidade de dar conhecimento dele numa reunião do secretariado da secção de Odivelas do Partido Socialista. Aliás, o Oliveira Dias fazia parte dessa estrutura. Entretanto, o movimento, as pessoas que foram convidadas para o movimento Odivelas Aconselho acabaram por se organizar e elegeram os seus órgãos sociais. Antes disso foi feita uma primeira reunião. Houve pessoas que é evidente que estiveram presentes e eram pessoas com algum nome na terra e foram convidados também por isso. Fizeram-se reuniões com presidentes de junta do Conselho para os captar para este movimento. Não se pode dizer que ele tivesse sido um movimento sectário e fanático, não foi. Foi um movimento muito aberto. Se eles não entraram foi porque não quiseram. Lembro-me também que entrou um elemento no movimento Odivelas Aconselho, foi um dos fundadores, apesar de não ter funções nenhumas, foi o atual Presidente da Junta de Odivelas, por exemplo, que era o único elemento do PSD que estava representado nos fundadores deste movimento, mas digamos que as pessoas que envolveram o movimento Odivelas Aconselho fizeram vários trabalhos, acabaram em parceria com outros movimentos nacionais criar uma associação que era a Pro Municipalis. Lembro-me perfeitamente que foi feita uma reunião alargada da Pro Municipalis em Odivelas, na qual a Junta de Freguesia de Odivelas teve a honra de patrocinar. Foi uma experiência muito boa, mas claro que nesta associação verificava-se logo a existência de municípios que não tinham possibilidade, de movimentos de municípios que não tinham possibilidade de vir a concretizar esses objetivos. Agora, o que levou à criação do Conselho de Odivelas pode ter sido uma surpresa para muita gente, porque havia uma promessa do Partido Socialista relativamente a Vizela. Essa promessa, naquela legislatura, era ponto assente que tinha que ser cumprida, e o Partido Socialista assumiu isto. É evidente que na Assembleia da República foram obtidos os consensos necessários para que isto acontecesse, mas para que isto acontecesse foi também necessário alterar a Lei Quadro da criação de municípios. Se anteriormente a Lei Quadro previa que para ser criado um município eram necessários 30 ou 31 km quadrados, com o aparecimento de Vizela teve que ser reduzido, e é evidente que aqui Odivelas teve a possibilidade de se encaixar. E, aliás, os únicos que na altura reuniam estes requisitos, porque uns até podiam ter área, mas não tinham outros requisitos. Mas não há dúvida nenhuma que a criação do Conselho de Odivelas teve também muito que ver com aquilo que foi desenvolvido, com a frente estabelecida, o tal posto de comando, que neste caso não foi das Forças Armadas, mas foi da criação do município. Das Forças Civis. Exatamente, teve que ver com a freguesia de Odivelas, em várias vertentes, inclusivamente naquilo que era noticiado na comunicação social, porque naquela altura os autarcas de Odivelas aproveitavam a oportunidade para tudo aquilo que mexesse com Odivelas poder falar sempre na necessidade da criação do Conselho. Tivemos também aqui algumas ajudas externas de jornalistas que quando nós por qualquer motivo tínhamos estas intervenções ou declarações, portanto esses jornalistas externos acabavam por passar esta divulgação para o exterior. E devo destacar aqui o papel da nossa amiga Manuela Ferreira, que teve aqui um contributo muito decisivo,
e foi também importante no resultado final. Depois tivemos também, não esquecer, isto estava tão a ser falado, que os Rotários de Odivelas organizaram um jantar onde me convidaram para palestrante e explicar as razões porquê a criação do Conselho. E eu expliquei, eu posso dizer que num dos anos últimos em que Odivelas pertencia ainda ao Conselho de Loures, o investimento previsto para todo o território de Odivelas eram de 450 mil contos. Isto diz bem da diferença do investimento que Loures fazia em todo o território. Quando digo investimento, é investimento, não são as despesas correntes, não estou a falar naquilo que era responsabilidade do município de Loures fazer, na gestão diária, na delegação de competências, 450 mil contos de investimentos no território, para repavimentação de ruas, para obras... com milhões feitos noutros sítios. Exatamente, em comparação com milhões feitos noutros sítios e diferenças, na minha opinião, de prioridades. Olha, faz-me lembrar aquilo que é feito atualmente com os serviços municipalizados. Os serviços municipalizados, a diferença é que os serviços municipalizados não respondem perante os eleitores de Odivelas e, na altura, Loures respondia perante os eleitores de Odivelas. Mas que havia uma discriminação, havia. Como há agora também. É evidente, quem gera atualmente a Câmara de Loures não está tão interessada em investir em Odivelas porque não tem que responder cá perante os seus eleitores. Naquela altura, de facto, Odivelas era discriminada, portanto, relativamente a todo outro, designadamente relativamente a algumas freguesias do Concelho de Loures, que eram, digamos, as freguesias bonitas, portanto, os olhos bonitos da CDU e do Presidente Demétrio Alves. E eu acho que o Presidente Demétrio Alves foi o principal responsável por hoje haver Concelho de Odivelas. Porque Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se o Presidente da Câmara de Loures fosse, por exemplo, o Severino Falcão ou o Adão Barata, eu diria que provavelmente hoje não teríamos Concelho de Odivelas. Não havia a necessidade de nos batermos por isso. Mas estava eu a falar nessa palestra dos Rotários, em que as pessoas que estavam presentes no jantar ficaram muito admiradas com estes investimentos e com a verba muito reduzida que era investida em Odivelas e com o trabalho que era desenvolvido pela Câmara de Loures. E aí ganhou-se logo mais alguns adeptos. Mas eu penso que a parte mais decisiva, a par de todas estas questões que eu aqui referi, foi um debate organizado pela Rádio Nova Antena no pavilhão polivalente, em que estiveram presentes os presidentes de junta do Concelho de Odivelas e o presidente da junta de Santo António dos Cavaleiros. Já agora vou referir que nós, no projeto, envolvemos Santo António dos Cavaleiros precisamente por causa da área, para fazer os tais 30 km. É um aspecto muito interessante, porque havia lá uma palavra que era, eventualmente, Santo António dos Cavaleiros. Exatamente. O que permitia, se quer fosse com, quer fosse sem, o projeto não ficava beliscado. É verdade. A ideia foi mesmo essa. Ou seja, porque Odivelas não tinha, portanto, com as 7 freguesias, tinha cerca de 27 km quadrados, a inclusão de Santo António dos Cavaleiros permitia-nos fazer isso, para o projeto poder ser admitido. Exatamente. E o que é um facto é que ele foi admitido. Porque se assim não fosse, ele não tinha sido admitido na altura. Ele foi admitido precisamente porque tinha mais dos 30 km quadrados. Depois logo se via. Mas fez pelo menos, eu lembro-me que houve uma reunião em Santo António e houve um debate também em Santo António dos Cavaleiros, onde eles garantiram que não queriam mesmo, assumiram que não queriam pertencer ao Concelho de Odivelas. Portanto, nesse debate da Rádio Nova Antena estiveram os 7 presidentes de junta do Concelho de Odivelas e o presidente de junta de Santo António dos Cavaleiros, que voltou a assumir que não estaria interessado, nem a população de Santo António dos Cavaleiros queria integrar o Concelho de Odivelas. Mas enganou-se, porque eu quando digo que se enganou é que a população de Santo António dos Cavaleiros, numa sondagem feita pela Rádio Nova Antena, portanto, manifestou maioritariamente, na ordem dos 70%, que queria pertencer ao Concelho de Odivelas. Portanto, digamos que os autarcas, na altura de Santo António dos Cavaleiros, fizeram precisamente o contrário daquilo que a sondagem indiciava. Não interpretavam corretamente os anseios da comunidade. E, curiosamente,
no Conselho de Odivelas, também os autarcas da CDU, naquele momento, não estavam muito voltados para a criação só do Conselho de Odivelas. Isto no território de Odivelas, no atual Conselho de Odivelas. Pensei que estivesse a referir à freguesia. Havia várias freguesias onde a CDU estava implantada e que se opunham à criação. Aliás, e devo-lhe dizer que até o próprio presidente do PSD da Junta de Freguesia de Odivelas entre 90 a 93 discordou completamente da criação do Conselho de Odivelas. Portanto, digamos que o único adepto que existia na altura da criação do Conselho de Odivelas, enquanto Presidente de Junta, era eu. Era o Paixão. Portanto, olha, outra questão que eu acho que é importante vir aqui para esta conversa. O Manuel Vares, quando assinou o projeto de lei da criação do Conselho de Odivelas, assinou porque o seu proponente primeiro foi o Miguel Coelho, o deputado Miguel Coelho, que assumiu isso desde o seu início e disse que liderava esse processo. O Manuel Vares assinou e deu conhecimento na altura ao presidente da Comissão Política Conselhia do PS de Loures, ao Dr. Menezes Rodrigues. E então, na altura, a Comissão Política de Loures decidiu fazer uma reunião para tratar deste processo da criação do Conselho de Odivelas. E lembro-me perfeitamente que eu fui completamente hostilizado, e o Manuel Vares, um dos dois hostilizados, porque estávamos os dois a defender a criação do Conselho e toda a Comissão Política Conselhia a bater em nós, incluindo autarcas de cá. Incluindo autarcas de cá de outras freguesias, que na altura, portanto, como sabe, a única freguesia que tinha a liderança do PS era, de facto, Odivelas, porque as outras era tudo CDU. Mas dizia, pronto, isto foi só para tentar enquadrar... Qual era a principal razão que os levava a não simpatizar, digamos, para sermos politicamente corretos, a não simpatizar com a criação do município de Odivelas? Eu deixo-me dizer-lhe eu não sei qual era a principal razão, mas eu advogo isto. O Partido Comunista tinha um projeto de lei na Assembleia da República que era para partir o Conselho de Loures em 3. Sacavém, Odivelas e Loures. O Partido Socialista tinha apenas 2. Tinha apenas este. Ou seja, partir o Conselho de Loures em 2. Loures e Odivelas. Porque aquele projeto de lei do Partido Comunista não foi aquele que eventualmente avançou, porque Sacavém não reunia os tais requisitos, não que não tivesse área, porque tinha, mas não reunia outros requisitos que Odivelas reunia, e, portanto, a Assembleia da República, digamos que admitiu aqueles projetos. Eu julgo por uma questão de liderança, porque aqui também temos que ir à história, e, na minha opinião, o Partido Comunista, na sua história, quando não liderava qualquer iniciativa, dificilmente, portanto, concordava ou aprovava. Eu acho que neste caso aconteceu a mesma coisa. Isto era um projeto de lei deliberado e uma ideia liderada pelo Partido Socialista, com algumas mazelas aqui pelo meio entre Odivelas e Loures, e entre o Partido Socialista e Demétrio Alves, e julgo que aqui havia alguma animosidade por parte dos autarcas do Partido Comunista e por parte do próprio Partido Comunista. Tanto é assim que naquele debate todos os autarcas do Partido Comunista também eles não se manifestaram abertamente contra, mas verificou-se que havia muita resistência à criação do Conselho naquela altura, talvez por estas razões que eu lhe estou a dizer. Aliás, acho que foi mesmo um dos argumentos invocados, foi esse. No entanto, quando a Rádio Nova Antena, no final, dá aquela sondagem que eu referi para Santo António, também foi feita do lado de cá. E quando os autarcas do Partido Comunista verificaram que a sondagem era extremamente alta para a criação do Conselho, no final do debate, os autarcas do Partido Comunista alteraram completamente a sua posição e, a partir daí, penso que tudo foi muito mais fácil. Digamos que este debate foi decisivo para a mudança de atitude do Partido Comunista, que começou, portanto, a ver este processo já com mais simpatia. É claro que, como eu disse há pouco, quando nós iniciámos, também não esperávamos que tão depressa este processo se concluísse. E o objetivo foi alcançado. Foi também uma surpresa, então. Foi também uma surpresa, mas foi uma luta determinada. É claro que isto teve passos. Se houve, no momento, até à criação do Conselho de Odivelas, situações muito complicadas, também depois, para nomear a Comissão Instaladora, houve
Gostaríamos muito de ouvir. Não sei se quer já falar sobre a Comissão Instaladora ou se ainda me quer colocar alguma questão. Pode gerir à vontade a intervenção, que eu não... Bem, é evidente que quando o município foi criado, logo naquele dia, a SIC e a RTP fizeram uma transmissão do Largo Dom Dinis, porque eu, na véspera, o Menezes Rodrigues ligou-me a dizer que, Vítor, o Conselho de Odivelas vai ser criado. Ele era contra, mas era o Presidente da Conselhia de Loures e disse-me que o Conselho, esteja atento, o Conselho de Odivelas amanhã vai ser votado. Eu já sabia que ele ia ser votado, porque uma semana antes, eu não sei quantos dias antes, mas aquilo foi tudo tão rápido, que na comissão que funcionava na altura, na Comissão Coordenadora Região de Lisboa e Val do Tejo, portanto, foi convocada uma reunião de urgência para, de facto, nós concluirmos o trabalho que estávamos a concluir, que é o parecer... Que estava a ser agendado já. Estava a ser agendado. Não se esperava que aquilo fosse tão rápido. Portanto, fomos todos apanhados de surpresa, mas naquele dia, quando aquilo foi votado, aliás, quero dizer, já agora, e eu acho que é importante que as pessoas saibam, que isto passou um pouco à margem de Odivelas, isso é do Conselho de Odivelas. Acho que a população não se apercebeu que Odivelas ia ser Conselho. De tal forma, havia na altura tão pouca gente envolvida nisto. Foi muito pouca gente. Hoje é que já muita gente se põe em bicos de pés, claro, fizeram todos parte, a reivindicar que foram os melhores e os maiores e que foram os grandes servos da criação do Conselho. Mas não, houve pouca gente envolvida. Às vezes com pouca gente envolvida até consegue fazer mais e melhor, mas isto passou um pouco à margem da população do Conselho de Odivelas. Tanto é assim que no dia da votação na Assembleia da República, quem esteve na Assembleia da República foram algumas pessoas que pertenceram ao movimento Odivelas do Conselho, foi o Presidente da Junta de Odivelas que esteve lá, porque também devo-lhe dizer que nessa qualidade eu acabei por desenvolver um papel de intermediação junto dos dirigentes do PS e daqueles que tinham essa responsabilidade, e já agora lembro-me que isto, como costuma-se dizer, que nós estamos a falar e depois vamos nos lembrando das coisas. Houve uma reunião no Hotel Altis, convocada pelo Jorge Coelho, para falarmos sobre um tema qualquer. Eu não me pergunto qual é o tema, porque não tinha nada a ver com a criação do Conselho. Mas no final, o Jorge Coelho disse-me assim, talvez esta reunião tivesse sido feita aí com uns 2-3 meses de antecedência da data da criação do Conselho. Vítor Peixoto, prepara-te, porque não vai ser só o Vizela que vai ser Conselho. Era o que faltava. Odivelas também vai. E eu, a partir dali, devo-lhe dizer que fiquei com uma enorme esperança que isto viesse a acontecer. Naquele momento, fui apanhado de surpresa, 8 ou 10 dias antes da criação do Conselho. Mas não esperava que fosse naquele momento. Mas acabou por acontecer. Mas eu estava aqui a dizer, portanto, e de repente perdi-me neste relato, mas ia já à questão da Comissão Instaladora. Da Comissão Instaladora. Foi um processo simples? Não foi um processo simples, foi muito difícil e devo-lhe dizer que os nomes que fizeram parte da Comissão Instaladora, ninguém conseguiu acertar neles. Eu vou-lhe dizer porquê. Naquele dia eu fui entrevistado pela RTP e pela SIC, como eu disse, fizemos, portanto, um fogo de artifício. Aliás, eu na véspera, e era isto que eu ia dizer, já me encontrei, na véspera, quando eu soube que o município ia ser votado mesmo no dia seguinte, falei com uma pessoa amiga da terra, que você não me ajuda aí, portanto, a encontrar algumas pessoas que deem, portanto, o fogo de artifício, porque a Junta não tem capacidade financeira para organizar isso, porque amanhã vai acontecer isto assim, assim, assim. Oh, Vítor Peixoto, vou já tratar disso. E ainda no mesmo dia, essa pessoa me ligou a dizer que estava garantido o fogo de artifício. Falámos com o Comandante dos Bombeiros e garantimos, portanto, logo isto, as questões de segurança, onde é que o fogo ia ser deitado, e devo-lhe dizer que até hoje foi de facto o fogo de artifício mais bonito que eu vi em Odivelas. Foram 19 minutos de fogo de artifício. A Junta de Freguesia, portanto, pagou uma Magusto no Largo Dom Dinis, em novembro. Tivemos sorte, não choveu. E tivemos, portanto, também como voluntários, pessoas
que trabalhavam na Junta de Odivelas. Aliás, devo referir que os únicos que estiveram a assistir cá fora a aclamar esta votação foram os trabalhadores da Junta de Freguesia de Odivelas. Por isso é que eu lhe disse que isto passou à margem de todo o Conselho e muita gente nem sequer sabia aquilo que estava a acontecer. Outros só tiveram conhecimento quando eu fui entrevistado pela SIC e pela RTP, porque nem sequer sabiam que havia Conselho de Odivelas. É claro que logo a seguir as questões tinham que ter alguma sequência e como eu era na altura o coordenador na secção de Odivelas, portanto convoquei uma reunião e fiz uma proposta. A proposta é esta para a designação de 2 elementos do Partido Socialista para a Comissão Instaladora e a minha proposta na altura era que deveria ser uma das pessoas que fazia parte do movimento, que era o Carlos Lérias, e a outra que era, portanto, uma pessoa que estivesse tecnicamente preparada para liderar a Comissão Instaladora. E a minha proposta foi o Manuel Vares. Esta proposta foi aprovada por maioria no secretariado da secção de Odivelas e foi transmitida, portanto, a quem de direito, neste caso, ao Jorge Coelho. O Jorge Coelho era o presidente da FAU, na altura. Era também ministro, mas era o presidente da FAU. E quem tinha, portanto, legitimidade para nomear a Comissão Instaladora era o João Cravinho, também era o ministro, era o ministro do Planeamento. Após isto, é claro que isto soube-se logo, o presidente da Comissão Política de Loures propôs 2 nomes, que era a Maria José Carrilho e a Ana Simões, e a proposta do Governo, neste caso, como foi transmitida pelo António Costa, que teve algum tempo de trabalho para tratar de assuntos governamentais, porque ele era, como sabem, ele era também, não sei se na altura era secretário de Estado ou se era ministro, mas acho que era secretário de Estado nos assuntos parlamentares ou qualquer coisa assim, e estava a trabalhar no gabinete do Primeiro-Ministro e telefona-me aí uns 2 ou 3 dias antes do Natal. Isto foi tudo na altura de Natal, porque a Comissão tomou posse a 20 de janeiro, como sabe, de 1999. Telefona-me a dizer se eu não queria abdicar dos nomes que tinha proposto, porque os nomes propostos por eles era a Maria José Carrilho e o Manuel Vares. Quer dizer, o Manuel Vares entraria nesta proposta porque tinha sido proposto por nós, mas que não seria o líder da Comissão Instaladora. Seria. E eu não aceitei. Não aceitei por uma razão muito simples. A Maria José Carrilho era, na altura, Presidente da Assembleia Municipal. E não votou favoravelmente a criação do Conselho. Como também, na tal comissão política que se realizou na Bodela, onde eu fui hostilizado mais o Manuel Vares relativamente a isto, haviam muitos autarcas, entre eles estava lá a Maria José Carrilho também. E é evidente que eu sabia perfeitamente qual era o estado de espírito da Maria José Carrilho relativamente à criação do Conselho, com toda a legitimidade. E devo dizer que tenho pela Maria José Carrilho uma enorme simpatia e foi sempre uma pessoa por quem eu tive uma grande consideração. Mas eu não me revia nestes nomes e disse que não aceitava, e o António Costa disse que ia ver. Entretanto, liga-me o Jorge Coelho no dia de Natal, para eu, no dia seguinte, estar no Ministério da Administração Interna, porque ele era Ministro da Administração Interna, para fazermos uma reunião para tratarmos deste assunto da Comissão Instaladora. E ouvi no dia seguinte ao Natal, coisa que eu nunca fiz quando ia passar o Natal à minha terra, e naquela noite tive esta reunião. Digamos que foi uma reunião muito tensa, porque estavam presentes o Jorge Coelho e o Acácio Barreiros, na altura, porque também era digamos, o segundo do secretariado da FAUL. Estavam presentes o coordenador da Póvoa de Santo Adrião, estava presente o José Guerreiro, estava presente eu, estava presente a Maria José Carrilho e o Menezes Rodrigues. E eu perguntei o que é que a Maria José Carrilho ainda estava a fazer, porque eu vi logo o filme, não é? Vi logo o filme. E o Jorge Coelho está aqui porque eu convidei. Que há algum problema? Não há, mas quer dizer, estamos aqui a tratar de um assunto que tem que ver com
com Odivelas. A Maria José Carrilho não desempenha nenhuma função, não sei o que é que ela está a fazer, mas tudo bem. Já agora devo dizer que neste processo depois também foi importante o papel das próprias secções do Partido Socialista. Não? E naquele dia, portanto, o Menezes Rodrigues defendeu a proposta dele, eu defendi a minha proposta, e o Jorge Coelho disse, bem, então temos que resolver isto, não vai ser resolvido hoje, porque não há condições para resolver. Aliás, quando é indicado o nome da Maria José Carrilho, eu disse claramente aquilo que disse agora aqui, não concordava, porque ela tinha votado contra. O Jorge Coelho foi surpreendido com esta informação, porque não sabia que a Maria José Carrilho tinha votado contra a criação do Conselho de Odivelas na Assembleia Municipal de Loures, porque essa votação foi na Assembleia Municipal de Loures, é preciso não esquecer. E ele viu que não tinha condições para naquele dia ficarem assentos os nomes. E depois, à saída, disse-me, Vítor Peixoto, eu devo dizer que este assunto vai ser tratado, mas claro que vai ser tratado, mas vai passar também por ti. Passado dois dias, liga-me, foi logo no dia a seguir de trabalho, eu estava na junta, liga-me e disse-me, voltou-me a repetir o mesmo, que o assunto seria tratado, mas que nada seria feito contra a minha vontade. E, entretanto, faz-me uma proposta que me deixou completamente desarmado, mas que eu tive que reagir, portanto, depois de refletir e pensar um bocadinho rápido, ouve lá, para nós ultrapassarmos isto, não queres ser tu o Presidente da Comissão Instaladora? É que sobre isto não há dúvidas, tu serás o Presidente da Comissão Instaladora e escolherás uma pessoa que ficará contigo. E a gente nomeia esses dois elementos para a Comissão Instaladora. Eu, de repente, pensei o seguinte, tínhamos tido eleições repetidas em Odivelas, porque teve que ver com aquele voto, com aquele boletim de voto do CDS que estava enganado, o símbolo não estava lá o símbolo do CDS-PP, e houve votação em Odivelas, houve 5 mesas que não funcionaram, houve pedidos de impugnação e o Tribunal Constitucional resolveu, portanto, mandar repetir as eleições em Odivelas. Foi um grande trambolhão, e essas eleições foram repetidas em 8 de março de 1998. Como vê, estava fresca a minha eleição como Presidente de Junta. E aqui, portanto, eu disse, não, eu não posso voltar as costas à freguesia de Odivelas, porque eu fui eleito há muito pouco tempo e não pareceria bem, neste momento, eu saltar da freguesia de Odivelas para a Comissão Instaladora do município. Para além de que não é a mesma coisa, não é? Mas, de qualquer maneira, há este compromisso e eu não quero faltar a ele. E ele disse, pronto, está bem, então eu depois digo-te uma coisa. E depois, vejam lá se consensualizam isto. Entretanto, as estruturas do Partido Socialista falaram e a Pontinha tem lá uma reunião e disse que concordaria com a indicação do Manuel Vares se o Carlos Lourenço entrasse na Comissão, porque eles queriam indicar o nome, porque era a Pontinha era a segunda freguesia do Conselho. E como tal, posicionando-se como segunda freguesia do Conselho, entendia que deveria estar representada na Comissão Instaladora. Mas eu devo dizer, também já aqui, uma questão de justiça, que o coordenador da secção que mais se bateu pela proposta que Odivelas apresentou e que a defendeu intransigentemente foi o Farinha Martins da Póvoa de Santo Adrião. Curiosamente, muita gente não sabe, mas o Farinha Martins acabou por ter uma intervenção que marcou muito naquela reunião que foi feita no dia a seguir ao Natal, à noite, e penso que ajudou muito a tese que eu estava a defender. E devo dizer que, se calhar, se não tivesse sido esta posição, digamos que ficaríamos mais frágeis e não teríamos conseguido obter, pelo menos, aqui parte da nossa proposta. Porque, por um lado, o Manuel Vares não seria aceito por desentendimentos que havia entre ele e o António Costa, e, portanto, não seria aceito e não seria visto com bons olhos a indicação dele para Presidente da Comissão Instaladora. E, por outro lado, nós não teríamos conseguido fazer este consenso também com a Pontinha, que acabou por ser possível, e então chegámos a estes dois nomes, e foram os dois nomes que o João Cravinho veio indicar. Devo dizer também que, na altura, fizemos
algumas reuniões no sentido de tentar chamar a nós esta ideia, junto do José Junqueiro, que estava, do José Junqueiro e daquele homem que era presidente da Câmara de Torres Vedras, que eu agora não me lembro o nome, mas que também era secretário de Estado. Carvalho qualquer coisa. É aquele presidente de Câmara que estava... Sei quem é. E ele era secretário de Estado na altura. Exatamente. E atendeu-nos muito bem. Atendeu-nos muito bem. Mas claro que isto foi tentativas, mas que não conseguimos atingir por ali, mas, quer dizer, este processo teve a evolução que teve e foi então possível coordenar estes nomes para a Comissão Instaladora. Repare que não foi das propostas apresentadas, ninguém ficou com os nomes que queria. E, portanto, a Comissão Instaladora, digamos que não teve nomeação dessas pessoas. Falta explicar por que razão é que o PS apresentava 2 nomes, a CDU outros 2 e o PSD apenas 1. Pronto, isso tinha que ver com os resultados eleitorais obtidos nas últimas eleições autárquicas. E tinha que Portanto, ver, era ponto assente que o PS lideraria sempre a Comissão Instaladora. Era ponto assente. É claro que havia aqui uma divergência entre o PS e a CDU, porque, digamos, que a CDU defendia que não deviam ser as freguesias, portanto, a determinar quem liderava, mas sim os resultados para a Câmara. Mas a lei era a lei e a lei determinava que era os resultados para as Assembleias de Freguesia. Exatamente. E havia outra questão, que era esta, é que, de facto, Odivelas e Pontinha, sendo as freguesias mais populosas, com mais eleitores, e tendo só o PS 2 freguesias e a CDU 5, foi possível, pelo número de votos, aqui, claro. Portanto, de acordo com aquilo que a lei determinava, a votação indicava claramente que o Partido Socialista era a força era maioritário na Comissão Instaladora. A CDU não defendia isto, defendia também que, tendo 5 presidentes de junta, devia de ser ela a liderar. Portanto, assim como também depois não concordou com a própria legislação que veio equiparar, digamos, as competências da Comissão Instaladora às câmaras municipais. E foi isso o resultado. Foi mais uma alteração legislativa que à época foi mais uma alteração legislativa que saiu em julho de 1999 e que levou à saída e à admissão de Demétrio Alves. Eu, por acaso, tenho a minha opinião. Julgo que não terá sido por isto que Demétrio Alves se demitiu. O Partido Comunista e o Demétrio Alves saberão melhor as razões que levaram à admissão dele, mas digamos que este foi o motivo que foi dito para a saída dele, mas também lhe devo dizer que foi muito mais fácil, depois do processo de mediação e de relacionamento entre a Comissão Instaladora de Odivelas e o município de Loures, com a saída de Demétrio Alves. Portanto, com o Demétrio Alves em funções foi sempre muito difícil este relacionamento. Com a saída de Demétrio Alves, Adão Barata tomou, portanto, a liderança da Câmara de Loures e todo o processo se tornou muito mais fácil, claro, com o Partido Comunista a defender aquilo que tinha que defender e o Partido Socialista a defender aquilo que tinha que defender, mas digamos que houve uma melhor aproximação, um melhor relacionamento. Pena foi que na altura da partilha, e esse foi outro processo muito delicado, da partilha que eu deixo-me dizer-lhe que o José Sócrates esteve envolvido nisto. Ele era na altura ministro do Ambiente, não sei se tinha outra área, mas tinha a tutela e tinha que resolver o problema das partilhas. E então o José Sócrates na altura tinha aquela ideia da criação daquelas empresas, da Cimtejo e outras similares a nível nacional. E segundo se consta, isto foi público. Exatamente. Segundo se consta, isto foi público, veio nos jornais, e houve algumas negociações entre José Sócrates e Adão Barata para que, portanto, a Loures aceitasse aquilo que o José Sócrates queria relativamente à Cimtejo, e então fomos para uma reunião, eu e o Manuel Vares, com o Pedro Farmaus, que era o presidente da Conselhia de Loures, com o José Sócrates e com o tal secretário de Estado, que eu não me lembro o nome dele, que era o presidente da Câmara de Torres Vedras. José Carvalho. José Carvalho, isso mesmo.
e essa reunião correu muito mal, porque José Sócrates tem um feitio muito prepotente e quis se levantar, porque o Manuel Vares teve, na minha opinião, uma atitude muito digna e muito correta. Disse que não admitia conhecer estes pormenores pela comunicação social, entendeu que a negociação estava feita já entre o José Sócrates e o Presidente da Câmara de Louros e que Odivelas tinha sido posto à margem. Claro que depois o problema acabou por se resolver, na minha opinião, com custos para o município de Odivelas. Houve custos para o município de Odivelas. Foi pena também que na altura não se tivesse resolvido o problema dos serviços municipalizados. Continua por resolver. Continua por resolver, com consequências muito grandes para a população do nosso concelho, e eu acho que isso não ajuda nada, claro, até à própria gestão da Câmara de Odivelas neste momento, que se vê confrontada com uma situação destas, mas não foi resolvido naquele momento, não foi resolvido a seguir, continua a não ser resolvido. Eu acho que há muita falta de vontade política também aqui na resolução deste problema. Mas se isto tivesse sido resolvido na altura, eu estou convencido que as coisas seriam outras. Mas o Conselho nasceu endividado por diferenças de opinião relativamente à legislação, por algumas questões que estavam assentes em ata e que estavam definidas em ata e que o próprio representante do Governo, que eu não me lembro quem era uma senhora, nestas negociações da Comissão Instaladora com o município. E seria da CCR? As reuniões havia uma diretora da CCR, que eu por acaso conhecia, dos tempos da universidade, que tinha a gestão deste tipo de dossiês. E eu penso que ela, na altura, estaria ligada a isto. Então era ela. E, segundo a opinião de Manuel Vares, ela favoreceu muito Louros. Inclusivamente por questões que estavam perfeitamente previstas na lei e que não seriam da responsabilidade do município de Odivelas ter esses custos. Acabaram por ser imputados custos ao município de Odivelas. Tivemos que pagar cerca de, salvo erro, 25 milhões de euros, portanto, ao município de Louros. O dinheiro teve que ser pedido emprestado, e houve aqui, de facto, algumas coisas que não correram bem e que também vieram a onerar o município de Odivelas. Muito por culpa de tudo isto que aconteceu, porque se José Sócrates tivesse uma atitude completamente diferente e se tivesse sido mais isento, as coisas não tinham acontecido desta maneira. Louros ficou como quis e Odivelas foi nitidamente prejudicada relativamente a isto. Portanto, foi um município que já nasceu endividado, infelizmente. Portanto, só aqui estão 25 milhões. E depois houve ainda, portanto, em cima destes 25 milhões, a necessidade, face às expectativas que tinham sido criadas pela criação do Conselho, houve ainda a necessidade de pedir mais dinheiro emprestado para fazer face aos orçamentos do município de Odivelas para fazer obra no município. Claro que, entretanto, como sabe, nestas coisas há sempre abusos. E houve também algumas coisas com as quais eu não concordei, e penso que a esmagadora maioria da população do Conselho também não concordou. Despesas muito altas. Se quiser, posso-lhe referir a volta a Portugal, o circo, isto, portanto, ainda antes das primeiras eleições da Câmara. Acho que não deveriam ter existido estas atividades, estas e algumas outras, onde se gastou dinheiro e não se devia ter gasto dinheiro. Portanto, digamos que esta dívida do Conselho, para além daquela que vinha de trás, isto veio somar ainda mais. O município, a Comissão Instaladora, acabou pedindo dinheiro emprestado para fazer obras do plano de atividades. A Comissão Instaladora acabou por ser muito mais que uma Comissão Instaladora. Foi uma autêntica Câmara Municipal. E devo dizer que, apesar de tudo, a Comissão Instaladora teve um papel determinante, melhorou o protocolo de delegação de competências, logo aí também gastou mais dinheiro, melhorou substancialmente, e eu acho que bem, porque já agora eu vou aproveitar isto, até parece-me que isto está outra vez aí presente, não é? E parece-me bem, porque uma das competências das câmaras municipais é, portanto, cuidar da limpeza urbana, tratar dos espaços verdes. Isto são, digamos, competências de rotina, do cotidiano. E, muito naturalmente, se existia este protocolo de delegação de competências e se ele estava, portanto, por baixo, porque eu conhecia, porque eu estive envolvido
na revisão dos protocolos de delegação de competências, quer em Loures, quer em Odivelas. Aliás, em Loures, no último ano que eu fiz parte de Loures, e agora lembrei-me de uma questão, por acaso, muito interessante. No último ano que fiz parte, que ainda pertencia à Assembleia Municipal de Loures, porque depois deixei de participar, apesar de outros autarcas do Concelho de Odivelas ainda irem à Assembleia Municipal, eu deixei de ir, pelas razões de que entendia que já não tinha que lá ir, porque o Concelho de Odivelas já tinha sido criado. Eu liderei o conjunto dos presidentes de junta de Loures e Odivelas na revisão do protocolo de delegação de competências. E Odivelas foi muito maltratado esse ano, mais uma vez. Foi muito maltratado porque acabaram por nos retirar alguns recursos humanos afetados a essas áreas de competência. Curiosamente, quando a Comissão Instaladora começou a trabalhar nisto, em reunião com os presidentes de junta, e muito bem, acho que foi feito um trabalho excelente, conseguimos repor justiça, não só para Odivelas, mas também para outras freguesias. Aliás, a Comissão Instaladora e as juntas de freguesia aproveitaram todos a oportunidade para melhorar este instrumento, e realmente ele foi melhorado. E mesmo assim, durante o período de 2001 a 2005, também aconteceu. Infelizmente, depois de 2005, o protocolo de delegação de competências sofreu, portanto, reduções. Sofreu reduções na afetação de recursos humanos e na afetação de meios financeiros. Aliás, eu devo dizer que eu era vereador na altura e, portanto, internamente, dei a minha posição ponto por ponto relativamente ao protocolo de delegação de competências. Eu sou um adepto fervoroso da descentralização e da delegação de competências das câmaras nas juntas de freguesia. E isso aconteceu de uma forma que eu realmente não apadrinho, e parece-me que esta questão é uma questão que se vai manter e que se calhar vamos ter aí futuramente mais mexidas no protocolo de delegação de competências. Pronto, mas aqueles que estão neste momento a exercer as suas funções é que têm que dar a sua opinião e têm que manifestar. Já agora, para os nossos telespectadores perceberem, para nós é uma linguagem normal, mas o protocolo de competências... O protocolo de delegação de competências são competências que estão atribuídas à Câmara e que estão delegadas neste momento nas juntas de freguesia. As câmaras municipais fizeram este protocolo, onde delegam estas competências nas juntas, transferem os meios financeiros para que as juntas possam exercer estas funções, e as juntas de freguesia obrigam-se a cumprir esse protocolo formal, escrito, assinado pelas partes. Assinado pelas partes. Portanto, digamos, até foi um protocolo pioneiro. Mas eu ia agora voltar atrás, porque uma das incidências relativamente aos problemas existentes e latentes e de conflitos entre Odivelas e Loures foi uma declaração minha no jornal, em que digo que Loures já não tem jurisdição no Concelho de Odivelas. O presidente Demétrio Alves, na altura, convoca de emergência uma reunião com todos os presidentes de junta e com um conjunto de pessoas e vereadoras e técnicos da Câmara, e diz: bem, o Sr. Presidente da Junta de Odivelas prestou estas declarações, e como ele diz que nós já não temos jurisdição, já não vamos fazer as transferências. Portanto, digamos que não vamos fazer as transferências em janeiro para a Junta de Freguesia de Odivelas. Repare, em janeiro, que era o janeiro de 1999, que era o mês em que a Comissão Instaladora ia tomar posse, mas ainda não tinha tomado posse nesta reunião, e como sabe, portanto, as juntas têm que pagar os ordenados, pagam os ordenados normalmente, claro, antes de 30, eu pagava a 24 ou 25 naquela altura. E a Comissão a Comissão Instaladora toma posse a 20. E eu falei então com o Presidente da Comissão Instaladora, com o Manuel Vaz, na altura, expus-lhe esta situação: o dinheiro ia lá de vir, vamos ver se a gente tem condições para o levantar. Bem, aquilo foi realmente ali uns dias, porque não tínhamos dinheiro para pagar os ordenados, não é? Mas isto foi conseguido, muito em consequência desta reação do Presidente Demétrio Alves, porque, de facto, ele não aceitava isto,
foi um processo muito difícil. Aliás, eu quando disse há pouco que o Presidente Demétrio Alves foi o grande responsável pela criação do Conselho, ele era um Presidente que vinha a Odivelas e nem sequer convidava o Presidente da Junta para estar presente. Ele vinha a Odivelas e vinha, portanto, em missão, fosse onde fosse, e muitas vezes protocolarmente o Presidente da Junta deveria estar presente e até deveria de intervir. Ele ignorava completamente este protocolo, ignorava esta forma de estar na vida pública e não dava a palavra ao Presidente da Junta de Odivelas. Olha, na biblioteca, na piscina, na pista de esportes radicais, isto nunca aconteceu. E depois vinha a Odivelas, fazia cá neste local, acabava por fazer deslocações a nível partidário também, para falar politicamente e partidariamente contra o PS e contra a Junta de Odivelas. Portanto, foi um homem muito difícil e muito complicado e, por isso, acho que aquilo que aconteceu foi muito resultante desta atitude dele. Curioso. Curioso, não é? Curioso. Num primeiro momento, portanto, temos a criação no município de Odivelas, temos a instalação, a tomada de posse da Comissão Instaladora. Altera-se a lei, pela primeira vez as comissões instaladoras deixaram de ter uma duração de 6 meses renováveis para passarem a ter uma duração de 3 anos, quase o mandato. Eu fui, na altura, achei curiosa essa alteração legislativa, portanto, e daí eu perguntar há pouco que a Comissão Instaladora foi muito mais, não se limitou apenas a instalar, enfim, fez obra, fez muita coisa, mas o arranque. Portanto, o primeiro dia para a Comissão Instaladora começar a trabalhar deve ter sido sui generis, porque não tinham instalações, não tinham uma secretária, não tinham cadeiras, e sei que foi a Junta de Freguesia de Odivelas que providenciou toda essa logística. É verdade, é verdade. Portanto, nem sequer puderam entrar nas instalações. É verdade, nem sequer tinham a chave. Nem sequer puderam entrar nas instalações. Não, aliás, devo-lhe dizer, aquilo que referiu é integralmente verdade, até porque não havia muita experiência da criação do município, já tínhamos tido a criação do município da Amadora depois do 25 de Abril, e normalmente e de algumas freguesias, por exemplo, em termos de freguesias, e normalmente a instalação das freguesias e do município da Amadora demorou, portanto, meses, portanto, pouco mais de 6 meses, porque, como sabe, nos 6 meses que antecedem as eleições não se podem criar nem freguesias, nem concelhos, é para lá, mas as comissões instaladoras demoravam pouco tempo. Esta foi um caso raro porque ia demorar 3 anos. Por isso, eles tiveram que adequar tudo isso. Relativamente a essa questão que coloca, não há dúvida nenhuma que a Comissão Instaladora precisava de reunir, precisava de trabalhar, mas não foi só para a reunião que a Junta de Freguesia cedeu as instalações para a Comissão Instaladora reunir, e a primeira reunião foi na Junta de Freguesia de Odivelas. Também é histórico. Mas também lhe devo dizer que a Junta de Freguesia de Odivelas cedeu espaços para a Comissão Instaladora poder trabalhar, porque não tinha ainda instalações à sua disposição. Olha, por exemplo, o Departamento Urbanístico funcionou na Casa da Memória. Muita gente não sabe, mas foi a Junta cedeu a Casa da Memória, porque era onde estava antigamente a biblioteca fixa pública da Carlos Gulbenkian. Foi um protocolo estabelecido entre a Junta de Odivelas e a Gulbenkian. Também aqui o Demétrio Alves teve um papel determinante, porque ele telefonou para o diretor lá das bibliotecas, que na altura, não sei se era o Vasco Graça Moura, se era outro, mas telefonou para ele a dizer que, portanto, para não fazer o protocolo connosco, porque a Câmara de Louros ia inaugurar, ia construir uma biblioteca e inaugurá-la. Portanto, para ver também aqui como é que este Presidente funcionava. Pediu uma chave da Casa da Memória porque queria lá fazer a Casa da Juventude. E eu não lhe dei. Disse que aquela casa não era dele e não lhe dei. Portanto, ali é que funcionou os primeiros serviços do Departamento Urbanístico. A sala da Junta de Freguesia de Reuniões estiveram lá durante alguns meses, portanto, serviços dos recursos humanos da Comissão Instaladora. Portanto, digamos que o início da atividade da Comissão Instaladora foi desenvolvido também muito com a parceria e digamos, a amabilidade que a Junta teve em ceder, mas com todo o gosto, com todo o prazer, porque era uma questão que nós todos vivíamos. Estavam a fazer parte de um processo histórico, Exatamente. Aliás,
E se me permite diga isto, penso que o Peixoto é de facto o grande motor deste processo histórico, e é histórico para mim, a criação do município de Odivelas, estes 12 anos que se passaram, mas não só estes 12 anos que passaram, como sobretudo, olha, se quisermos, os 12 anos para trás. Muito bem referiu que isto começou bastante antes de o MOC, o Movimento de Odivelas a Conselho, conhecer a luz do dia. Eu recordo na altura que a criação do município de Odivelas, em termos legislativos, merecia ter entrado no Guinness, porque foi o processo legislativo mais rápido de sempre da democracia portuguesa. É verdade. Recordas-te disso? Recordo perfeitamente. Por um dia, e confesso, não tenho que dar opiniões, mas vou dar aqui neste momento esta opinião, por um dia ter-se-ia verificado eleições antecipadas, e então, à época, para evitar as eleições antecipadas, o processo legislativo foi muito rápido, especialmente na Presidência da República, aquilo foi tudo a 100 à hora. Todo o processo foi rápido. Eu esqueci-me de dizer que houve também muita pressão política para a criação do Conselho. Fizeram-se visitas com deputados. Aliás, salvo erro, o Oliveira Dias chegou a acompanhar, do CDS, do PS. Quer dizer, o Movimento Odivelas a Conselho convidou todos os grupos parlamentares a fazer visitas a Odivelas. Eu estes lembro-me que fizeram, penso que os outros não fizeram. Não. Os outros não fizeram nenhuma visita. Só uma questão de ser real. Eu não fui, como eu disse no início desta entrevista, o mentor deste movimento. A ideia não foi minha, na altura não me passava pela cabeça, mas posso lhe dizer que se na altura eu tivesse dito àquelas pessoas que não devíamos avançar com este movimento porque ele iria prejudicar ou iria causar alguns problemas, claro que o movimento não avançaria e hoje não seríamos conselho. Mas eu fiz aquilo que pude, era o Presidente da Junta de Odivelas, tinha essa obrigação e essa responsabilidade, sentia na pele os problemas existentes, portanto, pela gestão de Loures, e como eu digo, não fiz mais que o meu dever, que foi realmente estar dentro de um processo, colaborar com ele o mais que pude. Fui um verdadeiro entusiasta, mas penso que as pessoas que lá estiveram também. O próprio Oliveira Dias foi também um homem determinante, mas houve um homem que no Executivo também é bom que se diga, que foi o Jorge Mendes, que foi ele também que puxou muito, porque o MOC tinha os seus órgãos sociais, é verdade, convinha estar à frente da direção uma pessoa que não estivesse ligada a nada. Foi convidado o Dr. Tudela, que foi o primeiro presidente do MOC, mas havia realmente uma pessoa... Primeiro e único. Havia realmente uma pessoa no interior do Executivo que puxou e que foi realmente incansável, que foi o Jorge Mendes. Aliás, vocês até partilharam, provavelmente, algumas reuniões e algumas deslocações. Eu, portanto, lembro-me de reunir também com todos os grupos parlamentares e devo já agora, porque isto também é história, curiosamente, fomos muito mal recebidos pelo PS. Foi o grupo parlamentar que nos recebeu pior. Não gostei nada, fiquei mesmo indignado com a forma como o grupo parlamentar do PS nos recebeu. Mas, relativamente a todos os outros grupos parlamentares, incluindo o do PC, fomos muito bem recebidos e devo dizer que depois foi fácil consensualizar esta matéria na Assembleia da República. Mas foi um processo histórico que me agradou viver por dentro e por fora. A mim também. Vítor Peixoto, foi uma honra para mim tê-lo aqui neste nosso programa especial. Foi também um prazer para mim. Muito obrigado. É credor o Vítor Peixoto da admiração de Odivelas, da população de Odivelas. E se mais ninguém lhe agradecer isso, agradeço-lhe aqui em direto. Muito obrigado por tudo o que fez por Odivelas. Obrigação. Continuem connosco, temos mais entrevistas para apresentar. Muito obrigado.